Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje voltamos a falar da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, uma iniciativa inspirada em um movimento internacional chamado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Neste programa, vamos aprofundar um pouco mais a questão da pluralidade nos tribunais e da ampliação da participação feminina no Poder Judiciário. Neste seminário organizado pelo CNJ, pode-se ver uma cena historicamente raríssima. Na mesa, lado a lado, estão a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Duas mulheres à frente da cúpula do judiciário brasileiro. Mas o diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário mostra outra realidade no país como um todo. Em 2018, elas eram mais de 51% da população brasileira, mas ocupavam menos de 39% das vagas de juízes. E as magistradas exerciam, no máximo, 30% dos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor ou ouvidor de justiça. Nós ainda temos uma discriminação, ainda que velada em algumas situações, mas não explicaria, por exemplo, um determinado tribunal que está mapeado na pesquisa, com mais de 50 desembargadores, que nunca teve uma mulher promovida por merecimento na carreira, né? E que hoje só tem uma mulher que é oriunda do Ministério Público. E um outro tribunal que recém agora, esse ano, existe desde a Constituição, Tribunal Regional Federal, recém esse ano admitiu uma mulher promovida por merecimento na carreira também. Então, não se explica, porque as mulheres estão ingressando, o primeiro degrau da carreira, as mulheres estão fazendo concurso, estão sendo aprovadas, mas não se vê uma progressão na carreira semelhante à dos homens. Então, nós temos sim um problema, uma discriminação ainda aí que precisa ser enfrentada. É por isso que o seminário Mulheres na Justiça propôs novos rumos para a resolução do CNJ, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Apesar de alguns avanços que a resolução proporcionou, as mulheres querem muito mais. Nós também precisaríamos ter políticas repensadas na movimentação das magistradas na carreira. São, normalmente, as pesquisas revelam magistradas com filhos que acabam não se movendo de cidade porque não podem sair de perto da família ou porque não podem sair de perto do marido, e com isso elas não se promovem e elas, então, não se promovendo lá na base, elas também não chegam ao tribunal. Então, nós precisaríamos repensar a forma de promoção nas carreiras da magistratura, pensando na particularidade das mulheres. A ministra Maria Tereza de Assis Moura lembra que, além de ser uma política do CNJ, a igualdade entre os gêneros é uma determinação constitucional e um compromisso internacional firmado pelo Brasil. O alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino constituem também pilares do ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que visa, dentre outras ações, a garantia da participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida pública, econômica e política. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, ministra do TSE. Também com Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda Terezinha Caserta, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a ministra Maria Cláudia. Ministra, as mulheres, de uma forma geral, têm o papel, têm o espaço que merecem, que deveriam ter no judiciário brasileiro? Olha, infelizmente ainda não é? A mulher ela não tem o espaço que ela merece e que a sociedade precisa em nenhum ambiente de poder. Então, não falo apenas do poder judiciário, falo dos espaços de poder como um todo. As mulheres elas são mais de 53% do eleitorado brasileiro e, presentemente, nós somos 17 a 18%
do Poder Legislativo Nacional, e também somos 17% a 18%, por exemplo, dos tribunais superiores. E isso revela, então, uma camada enorme da nossa sociedade. Na verdade, nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria minorizada, nós somos a parte da sociedade que paga a conta, que gira a economia, que está na base da magistratura nos concursos públicos. Nós estamos falando da parcela da sociedade que é a maioria dos inscritos na Ordem dos Advogados Brasileiros, mas, infelizmente, é uma parcela que não se faz representar nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. Doutora Iris, a senhora ocupa uma posição de relevo, é presidente de um tribunal de justiça. Foi fácil chegar até aí? Bem, eu digo que não foi fácil, mas, na verdade, tudo que nós nos propusemos a fazer, as nossas metas, as nossas diretrizes, os nossos sonhos, nós nos empenhamos para tanto. E, nesta fase, eu estou há 17 anos no Tribunal de Justiça. Nesta fase em que eu resolvi concorrer à presidência do Tribunal de Justiça, eu obtive muito apoio dos meus colegas, tanto de primeiro quanto de segundo grau, e isso foi definitivo para mim, foi de suma importância. Então, realmente, eu estou num desafio muito grande, sou a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça em 148 anos de sua existência, mas posso dizer que estou nesse enfrentamento muitíssimo bem acompanhada por um número enorme de colegas, de servidores, que, assim como eu, vestem a camiseta da justiça. Doutora Terezinha, as barreiras que as mulheres em geral enfrentam, seja no judiciário ou em qualquer setor da vida da sociedade, mas hoje nós estamos tratando especialmente da questão do judiciário, são explícitas, são sutis. A senhora pode nos contar a sua experiência pessoal? Que tipo de barreiras a senhora enfrentou? Como elas se manifestam? Elas são claramente muito sutis, não é? Nós não encontramos uma resistência aberta, franca e leal. Nós temos que nos esforçar muito para chegar onde chegamos, assim como a desembargadora Iris, eu fui presidente do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, estou na magistratura também há quase 35 anos, e o que acontece conosco e com todas as mulheres é que nós temos que ser muito melhores, nós temos que nos esforçar muito mais. Nós temos hoje, como média, quase 40% de mulheres na magistratura, mas sempre nos graus inferiores é que encontramos o maior percentual. Quando vamos subindo na carreira, esse percentual vai diminuindo entre desembargadores, de 25% a 30%, em tribunais superiores não chega a 20%. As promoções também sempre privilegiam mais os homens, e as convocações em tribunais, e também convocação para exercício de funções administrativas, enfim, em todos os segmentos as mulheres encontram mais dificuldade e, portanto, têm que mostrar muito mais a sua capacidade, o seu mérito, para poder chegarem onde os homens não encontram essas dificuldades pelo simples fato de serem homens. Nós encontramos por sermos mulheres. Dona Maria Cláudia, a situação hoje é melhor do que era, digamos, há 10, 15, 20 anos atrás? Eu imagino que sim, mas quem pode falar melhor é quem convive com o problema. Então, eu pediria que a senhora nos desse um quadro sobre isso e mais, que a senhora nos dissesse quais são os caminhos que deveriam ser trilhados ainda, quais são as barreiras que precisam ser derrubadas. Há muitas dúvidas, eu preciso ser muito franca. Se o ritmo com que avançamos é um ritmo suficiente para superar esse gender gap que marca os espaços de poder como um todo, e em especial o poder judiciário. Terezinha, eu recebi da JUF Mulher uma pesquisa interessantíssima, elas entregaram à época ao ministro Fachin no Tribunal Superior Eleitoral, e ele me convidou na condição de coordenadora do TSE Mulheres, que nós temos lá no nosso tribunal, e o estudo que as meninas da JUF Mulher nos apresentam preocupa. Por quê? Porque ele mostra que o volume de mulheres na base da Justiça Federal está aumentando gradualmente. Com o concurso público, nós temos cada vez mais mulheres
aprovadas juízas de primeira instância, mas o ritmo de promoção para a segunda instância, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, ele não está aumentando, ele não está acompanhando esse aumento de mulheres na base. Porque a gente poderia imaginar, né, que com o passar do tempo, o número de mulheres em segunda instância e, consequentemente, na cúpula do judiciário brasileiro, nos tribunais superiores, isso gradualmente iria aumentando à medida em que as mulheres iriam ocupando a base da magistratura de forma mais intensa. Mas esse ritmo e essa pesquisa me chamou muita atenção, porque é muito comum a gente escutar, olha, tenha paciência histórica, com o tempo as mulheres estão sendo cada vez mais numerosas nos bancos das universidades, na base da magistratura, tenha paciência que essa progressão virá. Mas essa pesquisa da JUF Mulher nos trouxe que o ritmo de promoção de mulheres não está acompanhando o ritmo de crescimento de mulheres na base. Então, respondendo à pergunta, eu acho que estamos, sim, caminhando e evoluindo, mas, infelizmente, não. Não no ritmo necessário, no ritmo que a história nos impõe de ampliação de mulheres na cúpula, porque é muito difícil a gente falar de legitimidade de processo de tomada de decisão se nós não temos uma parcela significativa das mulheres representadas nos órgãos que tomam essas decisões. E olha que eu nem estou falando aqui, já encerro, nas muitas mulheres. Porque quando a gente fala de mulher, você tem que fazer uma outra pergunta. De que mulher você está falando? Né? Nós estamos falando da mulher branca, e nós temos aqui a presidente Iris, que não apenas é a primeira mulher a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como é uma mulher negra. E quando a gente vai olhando as camadas e camadas de mulheres, as camadas e camadas de opressão, porque nós não somos um bloco monolítico, nós vamos ver que essa subrepresentação, a depender da interseccionalidade, é ainda mais profunda e mais cruel. Doutora Iris, e como é que se resolve isso? O que é preciso ser feito? O CNJ, a gente sabe, tem preocupação com o tema, tem normativas sobre isso, alguns avanços talvez seja possível a gente reconhecer, mas há entraves. A doutora Maria Cláudia acabou de apontar um, com base naquela pesquisa. Como é que se avança? Como é que se dá um passo à frente? O que é preciso ser feito? Mas eu vou pedir que a senhora responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, lançada pelo CNJ. As nossas convidadas são Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, ministra do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda Terezinha Caserta, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para que a doutora Iris nos respondesse agora. Eu pedi que ela nos apontasse quais são as principais barreiras e como vencê-las para que a mulher ocupe o espaço que lhe é devido no judiciário brasileiro. Por favor, doutora Iris. O número de mulheres no Poder Judiciário, especialmente nos tribunais, no segundo grau, nos tribunais superiores, ainda é reduzido. Nós precisamos dar visibilidade a isso. O CNJ fez agora aquele encontro maravilhoso, Mulheres na Justiça, dando muita visibilidade a isso, nos dando local de fala, o Conselho Nacional de Justiça, né? Órgão de poder. Então, o que nós precisamos é isso, é usar quem realmente pode nos colocar na vitrine e nós chamarmos os homens para ouvirem das nossas queixas, não é? Da nossa situação, do quanto nós precisamos ainda seguir. E precisamos deles, precisamos do apoio e do respeito deles. Nós queremos espaço, queremos igualdade, queremos paridade. Nós temos, enquanto candidatas, num concurso público de provas e títulos, uma vez aprovadas, e o número de aprovadas é significativo, nós queremos uma carreira, concorrer com os homens no mesmo patamar.
paridade. Doutora Terezinha, a doutora Iris falou em paridade. Não seria o caso de se estabelecer um mínimo de participação das mulheres em todos os níveis de justiça, em todos os ramos de justiça? Não seria o caso? A evolução é muito lenta e é preciso que haja ações afirmativas que são autorizadas e estimuladas pela Convenção sobre as Mulheres da ONU, também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS número 5, que sejam instituídas, nós chamamos hoje de metas de paridade, que é necessário que haja, vamos assim dizer, de cima para baixo, uma recomendação e, quando possível, até alterações legislativas, para que haja uma imposição dessas medidas, porque senão, nesta velocidade tão lenta, nós demoraremos muito a chegar. Então, tem se trabalhado muito nesse sentido, o próprio CNJ já instituiu recomendações, por exemplo, para composição de bancas de concurso, para que haja uma paridade de representação feminina, porque ao longo dos anos se vê uma baixa presença das mulheres em bancas examinadoras para concurso de ingresso para juízes, e com isso nós vemos que o número de ingressos de mulheres aumenta muito lentamente, em alguns segmentos de justiça até diminui, porque as dificuldades para as mulheres nas carreiras é muito maior, porque normalmente tem que se remover ou se promover para locais distantes, e na nossa sociedade patriarcal é sempre a mulher que arca com a situação dos filhos, né? E isso acaba sempre prendendo mais a evolução na carreira. Quero enfatizar isso que a Terezinha falou, das iniciativas do CNJ, de ampliação da presença feminina nas bancas examinadoras, nas comissões de promoção. Um outro aspecto que eu gosto muito de destacar, que é importante, é nos eventos. O judiciário faz eventos, congressos, e não é incomum a gente encontrar mesas de painelistas somente compostas por homens brancos. Parece que não tem nenhuma mulher especialista para falar naquela matéria, e para combater isso, o CNJ criou um banco de talentos por área do direito, com uma lista de mulheres espetaculares, extraordinárias, para a gente dar visibilidade ao talento feminino. Eu aqui também não poderia deixar de registrar, você me perguntou como fazer para que as mulheres subam na hierarquia judiciária, eu não poderia deixar de registrar que eu mesma sou fruto de uma ação afirmativa. Eu ocupo uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas, e nós sabemos que quem escolhe o jurista é o presidente da República a partir de uma lista tríplice formada pelo Supremo. E no meu caso, o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou para o presidente uma lista com o nome de 3 mulheres. E aí não tinha jeito. Uma mulher ia ser nomeada, e para você ver que fazia quase 10 anos que nenhuma mulher era nomeada ministra. Então, foi uma iniciativa pioneira, garantista e inclusiva do Supremo Tribunal Federal, que já se replicou agora no TST, o Tribunal Superior do Trabalho também mandou para o presidente da República uma lista com 3 mulheres, o que invariavelmente assegurou mais um assento feminino no tribunal. E de iniciativas a gente vai avançando. Evidentemente que para algumas cortes, como por exemplo o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, as cortes superiores, que são conformadas pela Constituição, os critérios de indicação e nomeação estão estabelecidos pela Constituição, pode ser necessário, eventualmente, uma alteração legislativa mais profunda, eventualmente uma emenda constitucional, ou muitas vezes não. Basta passar uma leitura sistêmica da Constituição, e nós sabemos que a igualdade é um princípio básico que norteia a nossa Constituição da República, para que a gente tenha, então, a partir do braço do CNJ, que tem, sim, sido um protagonista, a gente precisa reconhecer, Iris e Terezinha, o papel timoneiro do CNJ nessa ampliação de espaço feminino em todo o poder judiciário. Eu digo que vai não apenas da composição de tribunais, vai até a participação em eventos. É nessa simbologia toda de presença feminina. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo
a participação de Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, da doutora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e também de Terezinha Caserta, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigado, portanto, às três, e o Link CNJ agora dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O plenário do CNJ decidiu por unanimidade aplicar a pena de censura à juíza Regiane Tonedo Santos, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela compartilhou conteúdo político partidário em rede social em ano de eleições. A relatora do processo, conselheira Salise Sanchotene, lembrou que a imparcialidade dos juízes é absolutamente necessária. O magistrado eleitoral não pode jamais manifestar favorecimento de um partido político em detrimento de outros. O Juizado Especial do Trânsito do Rio Grande do Norte comemora 14 anos com um balanço do trabalho da Unidade Móvel, uma parceria com a Polícia Militar do Estado. Desde 2008, foram 11 mil atendimentos nas ruas de 5 cidades. Os conciliadores do juizado conseguiram mais de 9 mil acordos entre as partes envolvidas em acidentes, um índice de 83% de sucesso. O projeto Mãos à Obra do Tribunal de Justiça do Pará voltou a reunir operários da construção civil para combater a violência doméstica. Os trabalhadores conversam com psicólogos e são convidados a refletir sobre a cultura da paz em casa. O trabalho é feito desde 2016 em parceria com o Sindicato da Construção no Estado. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! E aí, fez muitas compras na Black Friday? Se você nunca comprou, certamente conhece alguém que já tenha comprado algo pela internet, especialmente nessa época do ano. Mas é preciso estar atento aos direitos dos consumidores de e-commerce, que além do Código de Defesa do Consumidor, contam com um decreto conhecido como Lei do E-Commerce, que traz algumas garantias específicas para quem faz compras online. Em uma publicação, listamos 3 direitos: arrependimento de compra, informação clara e serviço de atendimento ao cliente eficiente. Já conhecia algum desses direitos? A gente fala mais sobre isso lá nas redes do CNJ. Confere lá! Agora, mudando de assunto, o câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e está entre as principais causas de morte prematura na maioria dos países. No Brasil, a legislação prevê uma série de direitos para pessoas que convivem com o câncer. Destacamos 6 desses direitos, incluindo o principal deles, que é o direito ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde no prazo de até 60 dias após o diagnóstico. Acesse as redes do CNJ e conheça mais. E para finalizar, no último dia 25 de novembro, celebramos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Essa data presta homenagem às irmãs Pátria Maria Teresa e Minerva Maribal, violentamente torturadas e assassinadas em 1960 a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. Elas ficaram conhecidas como Las Mariposas, e a história delas foi inspiração para a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, da qual o CNJ faz parte. Acompanhe essa importante campanha digital em todas as redes do CNJ até o dia 10 de dezembro. E por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima. Agora, retomamos o nosso quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor o conselheiro Giovanni Olson, que tomou posse em maio deste ano. Olson é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com sede em Santa Catarina. É gaúcho de Santana do Livramento, tem 51 anos e é doutor em Direito. A escolha do direito. Eu, no início, não tinha muita convicção em relação ao direito, pensei em seguir outras carreiras na área internacional, mas depois ingressei no direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir dali também comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho como servidor. Isso foi me levando a um caminho já consumado dentro da instituição judiciária e particularmente na Justiça do Trabalho.
Depois da graduação em Direito, eu fui fazendo especializações em Direito, fui ganhando cada vez mais gosto pelo desafio e pela importância do direito na sociedade. O acesso à justiça, quem acessa, como acessa, os direitos humanos, como o sujeito é valorizado pelo direito e, se não for, a quem ele recorre. Eu acredito que essa trajetória do direito com as relações internacionais me permitiu abrir uma perspectiva um pouco mais ampla sobre para que serve o direito e como o direito opera num mundo cada vez mais interconectado, um mundo globalizado. A opção pela justiça do trabalho. Não é apenas justiça, é justiça em contato presente com as pessoas, em carne e osso na sua frente, nas audiências, com os conflitos sempre tensos e intensos das relações de trabalho. Ingressei no Tribunal do Trabalho da 9ª Região do Paraná, onde permaneci um tempo como magistrado, como juiz substituto, e por fim, em 1996, fui aprovado no concurso no Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, 12ª Região, onde estou até hoje, já 26 para 27 anos. A especialização em conciliação e mediação. Eu sempre imaginei que as partes precisavam ser empoderadas e estimuladas a resolver os conflitos por elas próprias. Me parece que isso é um grande avanço civilizatório, um marco de maturidade da sociedade, e eu acredito que no Brasil havia, até certo ponto, há ainda uma carência desse espaço de empoderamento do cidadão para resolver seus próprios problemas com a mediação e a conciliação. O que são o direito e a justiça? Como cidadão, o que nós queremos é ter os nossos direitos preservados. Se eles não forem, nós queremos que se faça justiça. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas ser tratado com educação, ser ouvido, ter seu dia na corte, ter a sua demanda tramitando com velocidade, ter uma decisão justa e imparcial é inegociável. A justiça é o que atende à necessidade dele, resolve seu problema e garante seus direitos. Isso é justiça. O papel do CNJ. O CNJ é um órgão extremamente importante para a justiça brasileira, porque ao mesmo tempo em que ele faz a supervisão, a fiscalização, o monitoramento das atividades dos tribunais, obviamente existem atividades correcionais, atividades de controle disciplinar também, mas o grande papel do CNJ é a formulação, a implementação e monitoramento das políticas públicas. Então o CNJ, de alguma forma, seja pela sua própria composição plural de membros de dentro do Poder Judiciário e de membros de fora do Poder Judiciário, seja mesmo pelos desafios que a Constituição coloca a ele, o CNJ tem um papel de pensar a justiça e a prestação do serviço público de justiça em um novo formato e uma nova matriz. Eu tenho absoluta convicção que o CNJ teve muito mais acertos do que erros na sua trajetória e está dando uma contribuição indispensável não apenas para a harmonização do Poder Judiciário, a efetividade da prestação do sistema de justiça, mas para a demonstração de que o Poder Judiciário é indispensável como poder do Estado brasileiro para a garantia da cidadania e a efetivação da cidadania em questões de saúde, em questões de trabalho, em questões de família, em questões criminais, em todas as áreas, porque, efetivamente, o Brasil precisa ter uma justiça nacional em todos os sentidos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.